Ao longo de One Piece, poucos personagens enganaram tanto o mundo e a nós, leitores, quanto Bug, o palhaço pirata. Apresentado como um mero vilão cômico no início da jornada de Luffy, ele rapidamente se tornou um símbolo da sorte exagerada, sobrevivendo e subindo na hierarquia do mundo pirata de formas quase absurdas. Começou a sua vida como aprendiz no navio de Gold Roger, ninguém menos do que o futuro rei dos piratas. E o mero fato de Bug já caminhar entre os maiores piratas da época já indicava que ele estava destinado a ser um pirata lendário ele próprio. Se tornou um Shichibukai, se tornou um Yonkou e hoje é um dos principais candidatos ao título de próximo rei dos piratas. Mas e se toda essa trajetória fosse, na verdade, parte de algo muito maior? Nos capítulos mais recentes, surgiu uma teoria bombástica. Bug seria o segundo filho de Rox de Shebeck ao lado de Marshall de Tite, o Barba Negra. A imagem do rosto de Rox, com traços divididos que lembram um lado Bug e o outro lado Tite, reacendeu a discussão sobre o passado desconhecido do palhaço. E isso muda tudo. Porque se Bug realmente carrega o sangue de Shebeck, o inimigo mais poderoso que Roger já enfrentou, ele não pode ser subestimado. Na verdade, o seu verdadeiro poder ainda estaria adormecido, prestes a despertar com força total na reta final da série. O despertar da Bara Bara no Mi e o surgimento do seu Haki do Conquistador seriam a coroação de um personagem que sempre pareceu piada, mas que pode, no fim das contas, ter feito todos nós de palhaços. Hoje, vamos falar sobre como Rox de Bug escondeu seu verdadeiro poder por todos esses anos e, principalmente, cravar exatamente como e quando acontecerá o despertar da sua Akuma no Mi. Acreditem quando eu digo que o palhaço que sempre te fez rir nessa série vai te fazer chorar. Fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá insano. Já deixa o seu like e estoura o sininho de Skype clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes que tá, a um passo de acontecer. Estamos na contagem regressiva e só tá faltando você. A trajetória de Bug. Apresentado ainda no início da série, no capítulo 9 do mangá, Bug surgiu como um vilão cômico do East Blue, um pirata extravagante, briguento e que parecia estar ali apenas como mero alívio cômico, mas sempre cheio de pompa. O tempo passou e Bug continuou surpreendendo. Durante a guerra de Marineford, mesmo tendo um papel pequeno, Bug se viu no centro do palco mundial, ganhando notoriedade após interações com figuras como Barba Branca, Mihawk e até o próprio governo mundial. Ele acaba sendo reconhecido pela Marinha como alguém ligado diretamente a Roger e a Shanks e respeitado pelos presos de Impel Down que passaram a venerá-lo como um deus após sua fuga espetacular da prisão. Tanto que, após a guerra, foi convidado a se tornar um Shichibukai, mesmo sem nunca demonstrar um verdadeiro nível de poder comparado aos outros membros. A partir daí, Bug não apenas ganhou status político e impunidade, como também fundou a sua própria organização mercenária, o Delivery do Bug, especializado em alugar piratas poderosos para guerras. E um detalhe que pouca gente se lembra é que com a queda e prisão de Don Quixote do Flamengo após o arco de Dressrosa, os negócios de Bug só foram catapultados. Com o rei do submundo fora da jogada, Bug ganhou ainda mais espaço no mercado negro. E com o fim do sistema do Shichibukai, ele não desapareceu. Pelo contrário, acabou fundando a chamada Cross Guild, uma organização responsável por colocar recompensas nas cabeças dos marinheiros, nivelando assim o jogo, e acabou se tornando o rosto público da organização, sendo erroneamente reconhecido pelo governo mundial como o seu líder. Isso tudo fez com que ele fosse nomeado oficialmente como um dos 4 imperadores, ao lado de Luffy, Barba Negra e Shanks. Porém, em meio a tantos momentos de risada, o palhaço também se sentia triste. Foi apenas no capítulo 1082 do mangá que Bug declarou a sua verdadeira ambição. Em meio a lágrimas, Bug declarou que também sonhava em ser o rei dos piratas. A verdade é que Bug nunca pensou que poderia chegar tão longe assim e sempre se contentou com menos do que achava ser possível ele conseguir. Bug sempre acreditou que Shanks fosse o escolhido para seguir os mesmos passos de Roger e se tornar o próximo rei dos piratas. Mas agora, ao lado de Crocodile e Mihawk, a Cross Guild tem tudo para encontrar One Piece. Bug tem a fama, Crocodile tem a riqueza e Mihawk tem o poder.
juntos eles se tornaram fortes candidatos a realizarem esse sonho que parecia impossível. E essa escalada meteórica de palhaço fracassado a Imperador dos Mares é parte da genialidade do Oda, mas também é uma construção narrativa que não pode ficar apenas na superfície. Diante de tanto desenvolvimento, parece inevitável que, mais cedo ou mais tarde, o autor revele mais sobre o passado e a origem de Bug. Afinal, One Piece está em sua saga final e personagens centrais como Luffy, Shanks e Barba Negra já estão tendo seus passados e linhagens explorados. Nesse cenário, Bug, que atravessou toda a história da obra desde os primórdios, também merece ter os holofotes voltados para as suas origens, que, como os capítulos recentes vêm sugerindo, podem estar muito mais ligados ao grande vilão do passado, Rox de Shebeck, do que imaginávamos. A linhagem de Bug. Durante muito tempo, a origem de Bug foi envolta em mistério. Quando descobrimos que ele foi aprendiz nos Piratas do Roger junto de Shanks, surgiram diversas teorias para explicar como dois jovens com origens tão diferentes teriam cruzado caminhos. E uma das minhas teorias favoritas, e que ganhou força por um tempo, era a de que Bug seria filho de escravos, mais especificamente de escravos pertencentes à família Figureland, a mesma de onde Shanks descende. Isso criaria um paralelo poderoso. Enquanto Shanks viria da linhagem dos nobres do mundo, Bug viria da mais baixa condição possível. Um contraste que reforçaria ainda mais a rivalidade entre os dois personagens construída ao longo da obra. A rivalidade e, ao mesmo tempo e principalmente, a relação de amizade e irmandade entre eles não teria começado nos tempos de aprendizes, mas sim desde os seus nascimentos. Afinal, talvez não seja uma coincidência que os dois tenham a exata mesma idade, 39 anos atualmente. Olha só que foda e perfeito que isso seria. Os dois teriam nascido praticamente juntos, quase como irmãos. A rivalidade e a irmandade entre eles seria quase como a de irmãos de sangue, que é justamente um dos temas centrais de One Piece. As diferentes formas como laços são formados, independente de laços sanguíneos. Bug tem uma relação de irmão muito mais próxima com o Shanks do que com o Barba Negra, por exemplo, que ele nunca sequer chegou a cruzar caminho durante esses mais de 1000 capítulos do mangá. Então essa ainda é a minha teoria favorita e ela sempre vai ser verdade no meu coração. No entanto, com o recente capítulo 1154 revelando o rosto de Rox de Shebeck, essa teoria perdeu força. Isso porque o rosto de Shebeck, agora revelado por completo, apresenta traços que remetem diretamente a dois personagens. De um lado, Barba Negra, seu filho já confirmado, e do outro, Bug. Metade do rosto lembra Tite, a outra metade lembra Bug. E esse padrão ganhou ainda mais peso com o capítulo 1155, no qual o cartaz de procurado de Rox mostra o personagem fazendo a exata mesma pose de Bug em seu pôster atual. Reparem no enquadramento, na língua para fora e principalmente na posição da mão deles dois. E se isso não fosse suficiente, quando voltamos no flashback de Kozuki Oden, vemos um diálogo em que Bug aparece questionando Oden com a seguinte frase: "Eu já te perguntei 1 milhão de vezes, por que você fica me chamando de segundo filho?" Para fins de contexto, é comum no país Wano os samurais colocarem sufixos nos nomes das pessoas. Então, enquanto esteve no navio do Roger, Oden chamava Shanks de Ruivo Taro e Bug de Bug Jiro. Taro e Jiro são sufixos que indicam a ordem de nascimento dos filhos. Taro representa o primeiro filho ou filho mais velho e Jiro representa o segundo filho. Claro, isso não significa que Shanks e Bug sejam irmãos de sangue, apenas que eles são considerados como filhos pelos adultos daquele bando pirata. E que apesar de ambos terem a mesma idade, o Ruivo ainda foi aquele que nasceu primeiro. Shanks nasceu em março e Bug nasceu em agosto, por isso o Shanks é chamado com o sufixo de filho mais velho. Agora, apesar da intenção de Kozuki Oden ser apenas essa, a intenção do Oda em chamar o Bug de segundo filho, por outro lado, certamente não é uma coincidência. Portanto, se confirmada, a ideia de que Bug é o segundo filho de Rox de Shebeck não apenas explicaria seu papel crescente na história, mas também colocaria sua trajetória sob uma nova luz. A de alguém que, mesmo sendo ridicularizado, carrega em si o sangue de um dos homens mais perigosos que o mundo já conheceu. O verdadeiro poder de Bug. O verdadeiro poder de Bug pode ainda estar adormecido e a saga final de One Piece pode ser o palco onde esse potencial finalmente virá à tona.
Por mais que ele tenha construído a sua trajetória com base em mal-entendidos, sorte absurda e uma dose generosa de carisma caótico, os eventos recentes do mangá e as possíveis revelações sobre a sua origem apontam para algo maior. Bug pode ser herdeiro direto do legado de Rox de Shebeck, e em One Piece a força costuma acompanhar o sangue. A própria obra já consolidou um padrão narrativo onde filhos herdando o poder de seus pais não é uma coincidência. Luffy é neto de Garp e filho de Dragon, Ace é filho de Gold Roger e Yamato herdou a força de Kaido. Nesse sentido, se Bug for mesmo filho de Rox, não faz sentido que ele seja apenas um palhaço sortudo. Por mais que tenha se mantido longe das grandes batalhas por boa parte da obra, isso pode ter sido justamente o mecanismo que o Oda usou para guardar o seu verdadeiro poder até o momento certo. Mesmo sendo tratado como uma piada por muitos, Bug sempre demonstrou, ainda que de forma cômica, as qualidades fundamentais de um rei. E isso pode ser o maior indício de que ele possui sim o Haki do Conquistador. Desde os primeiros momentos em que formou a sua própria tripulação no East Blue, Bug conseguiu inspirar lealdade absoluta em figuras incrivelmente excêntricas, como Moji e Kabad. Mais tarde, esse mesmo carisma seria o suficiente para unir dezenas de prisioneiros de Impel Down sob o seu comando, incluindo criminosos perigosíssimos. Mesmo sem grande poder de combate, ele conquistou respeito, fama e seguidores por onde passou. Durante a Guerra de Marineford, sua influência cresceu tanto que a Marinha considerou usá-lo como símbolo, e mais recentemente, Bug tornou-se um Yonkou e um dos fundadores da Cross Guild, liderando ex-capitães piratas e caçadores de recompensa com facilidade. Então, essa habilidade de reunir pessoas ao seu redor, movê-las com sua presença e criar um culto de personalidade mesmo sem grande esforço físico é, em essência, o que o Haki do Rei representa, a força de vontade capaz de dominar os outros sem precisar de palavras ou lógica. Em outras palavras, Bug já age como um rei, só falta o seu poder finalmente acompanhar o seu título. Quanto ao momento do seu despertar, o Haki do Conquistador de Bug pode vir em um momento de extremo desespero, talvez quando precisar proteger seus seguidores da Cross Guild ou quando for confrontado por Barba Negra, seu possível meio-irmão. É possível que Bug, mesmo sem entender o que está acontecendo, libere uma onda de Haki que derrube milhares ao seu redor. E o mais interessante é que, sendo Bug quem é, ele provavelmente nem entenderia o que aconteceu, o que só deixaria o momento ainda mais memorável e cômico. O único ponto contrário a essa ideia é o fato do Haki do Rei normalmente despertar ainda durante a juventude ou infância dos personagens. Ainda assim, Bug é um caso à parte de alguém que só reafirmou a sua vontade de ser o rei dos piratas agora, pouquíssimo tempo atrás. Então, mesmo sendo uma exceção, Bug ainda se encaixa na regra do despertar do Haki do Rei precisar vir acompanhado de um grande momento de catarse, uma demonstração absurda da força de espírito do personagem. Já o despertar da Bara Bara no Mi também oferece possibilidades únicas. Bug é imune a cortes, mas e se, ao despertar a sua Akuma no Mi, ele passasse a cortar os outros da mesma forma que ele se fragmenta? Ou então, que ele pudesse separar objetos, espaços ou até mesmo pessoas em partes, algo como uma versão caótica e brutal da Ope Ope no Mi de Trafalgar Law. E sabemos muito bem o quão apelona essa fruta pode ser. Outra possibilidade é que, com o despertar, ele passe a controlar outras coisas e pessoas ao seu redor como se fossem partes do seu corpo, ampliando o seu alcance ofensivo e defensivo. Então, além de dividir partes de objetos e seres vivos, Bug poderia unir essas partes ao seu próprio corpo, assumindo formas completamente únicas, como se fosse um grande Megazord feito de diferentes peças de Lego, priorizando justamente o que o Oda mais preza atualmente: a liberdade criativa dos seus personagens poderem criar o que eles quiserem. Mas, se o Haki do Rei é algo comum entre os grandes, o despertar não é tanto assim. Até mesmo personagens como Kaido e Big Mom não foram confirmados terem as suas Akuma no Mi despertadas, e isso tem um motivo. Segundo o próprio Kaido, o despertar acontece quando o seu corpo e a sua mente estão alinhados com os seus poderes. E o que isso significa? Que a vontade do usuário precisa estar alinhada com a vontade da sua própria Akuma no Mi. Apesar de Kaido saber o conceito do despertar na teoria, isso não significa que ele tivesse conseguido esse feito na prática. Isso porque o dragão azul, criatura na qual a sua fruta é baseada, possui uma natureza intrínseca relacionada à proteção e benevolência.
E apesar de Kaido usar o seu poder para proteger o país de Wano, ele claramente não tinha um ideal benevolente. É por isso que eu acredito que aquele que irá nos revelar o despertar da fruta do dragão azul será o novo Shogun de Wano, Momonosuke. Se antes ele era um pirralho fracote, hoje o seu corpo está mais forte e amadurecido do que nunca. E seus ideais, diferentes dos de Kaido, são de alguém que preza pela proteção e pela benevolência ao país de Wano. O único elemento que falta para o Momo completar esse processo é trabalhar a sua mente para que ela se torne tão forte e resiliente quanto o seu corpo. Quando isso acontecer, esse será o momento do seu despertar. Dado esse exemplo, eu acredito que o despertar da Bara Bara no Mi necessite de alguém que siga o mesmo princípio da fruta. E isso só deve acontecer quando o Bug estiver disposto a dividir, a repartir o seu tesouro com outras pessoas. Talvez isso já esteja acontecendo agora que Bug firmou uma aliança com Mihawk Crocodile, mas eu gosto de pensar mais além. E é aqui que o Shanks volta a entrar na equação. Quando jovem, Bug acreditava que Shanks seria aquele que herdaria a vontade e o tesouro do Roger. E agora ele próprio afirmou querer entrar nessa disputa. Mas por que não os dois dividirem esse fardo e essa conquista? No flashback do Oden, vimos que Bug contraiu uma estranha doença que o impediu de ir até Laugh Tale junto do resto do bando. E ao invés de Shanks seguir a viagem, ele decidiu ficar para acompanhar o seu parceiro. E aqui vem a frase mais importante. Shanks afirma que se eles fossem para Laugh Tale, eles dois iriam no próprio navio deles. Ou seja, Shanks tinha a intenção de navegar no mesmo navio de Bug. E essa ideia é reforçada pela conversa que os dois têm durante a execução do Roger. Shanks convida Bug para navegar junto dele no mesmo navio. E apesar dos dois terem seguido caminhos opostos por todos esses anos, eu acredito que eles ainda possam cumprir a promessa de navegarem juntos até Laugh Tale. E talvez o momento em que Bug decida aceitar dividir esse final de jornada navegando no mesmo barco e dividir o tão sonhado tesouro One Piece com Shanks é que ele consiga despertar a sua Akuma no Mi. Se no passado Bug ficou para trás e Shanks o acompanhou, agora Bug irá acompanhar Shanks pela busca do tesouro One Piece. Na execução do Roger, Shanks estendeu a mão para que Bug o acompanhasse e pode ser que esse convite venha a se repetir. Porém, dessa vez, talvez seja o próprio Bug que estenda a mão para o Shanks. E esse sinal de confiança e partilha talvez seja o que Bug precisava para despertar o verdadeiro potencial da Bara Bara no Mi. Galera, em resumo então, uma versão despertada da Bara Bara no Mi pode não só tornar o Bug finalmente temido em combate, como também encaixá-lo melhor, entre os outros Yonkou que já demonstraram feitos absurdos com seus respectivos poderes. E se Bug realmente for filho de Shebeck, está mais do que na hora de vermos essa herança se manifestar e dessa vez com ainda mais pompa do que nunca. Ficou até o final e gostou de mais esse vídeo? Então deixa o feedback de vocês aqui embaixo, o seu comentário é sempre muito importante. Lembra, mais uma vez, de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora, como sempre, você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saem aqui no canal, clicando nos que vão aparecer na tela agora pra vocês, beleza? Até a próxima, tchau!